Graça e paz, igreja. Eu estou tão feliz em pregar no Dia das Mães, porque não é a melhor parte da minha vida, nem a coisa mais maravilhosa que Deus fez. Sem dúvida foi salvar, foi enviar o seu filho, né? Mas eu estou muito feliz porque durante muitos anos, a minha antiga igreja, acho que mais de 10 anos, eu pregava no Dia das Mães, né? Todo domingo das mães eu estava ministrando. Quando não era eu, era a Lisier. E aí é muito, muito bom falar sobre maternidade, falar sobre família. Gosto muito, né? E estou bem feliz em estar aqui hoje. Eu vou ler, queria que você já abrisse, no livro de 2 Samuel, capítulo 20. Nós vamos ler dos versículos 16 ao 21. E hoje nós temos uma palavra bem... Como é que eu gosto de falar, meu Deus? Bem deliciosazinha de se ministrar, vamos dizer assim, né? E acredito que o Senhor vai falar as nossas vidas. Uma voz de paz em tempos de guerra. Amém? Que o Senhor nos levante assim, né? Segundo livro de Samuel, capítulo 20, do 16 ao 21. Vou começar a ler aqui. Uma mulher sábia gritou da cidade: ouçam, ouçam, digam a Joabe que venha aqui, para que eu fale com ele. Quando ele se aproximou, a mulher perguntou: tu és Joabe? Ele respondeu: sim. Ela disse: ouve o que a tua serva tem para dizer-te. Estou ouvindo, disse ele. E ela prosseguiu: antigamente se dizia, peça conselho na cidade de Abel. E isso resolvia a questão. Nós somos pacíficos e fiéis em Israel. Tu procuras destruir uma cidade que é mãe em Israel? Por que queres arruinar a herança do Senhor? Respondeu Joabe: longe de mim uma coisa dessas. Longe de mim arruinar e destruir esta cidade. Nós vamos agora caminhar um pouquinho, apressar os passos e vamos lá para Tito, capítulo 2, versículo 3, do 3 ao 5. Tito, capítulo 2, versículo 3 ao 5, eu acho que está mais ou menos com uns 4 anos que esses versículos, eles queimam aqui dentro do meu coração, e o Senhor tem ministrado muito a minha vida através desses versículos aqui. Diz assim a palavra do Senhor: semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver. Em algumas traduções, e a que eu gosto mais, dizem toda a sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Eu quero começar, aqui na introdução, falando que nós estamos vivendo em um mundo que está em guerra. E eu não falo apenas da guerra armada, de guerras geopolíticas, eu falo de conflitos familiares, sociais, espirituais, eu falo de muitos ensinos que têm se levantado contra a família, que têm tentado destruir a família, mas em meio ao caos, eu acredito fielmente que Deus levanta mulheres sábias, que Deus levanta mães sábias, mães segundo a palavra de Deus, que vivem à luz da palavra de Deus, mulheres que não apenas dão a luz, mas que iluminam onde estão. Mulheres que não apenas dão a vida, mas que são doadoras de vida em todos os ambientes que elas se encontram.
E eu acredito fielmente que é isso que o Senhor quer ministrar às nossas vidas hoje aqui. E hoje nós vamos conhecer uma mulher anônima, que a palavra de Deus não fala o seu nome, mas cheia de sabedoria, que entrou no relato bíblico por causa da sua sabedoria, que evitou um massacre, que evitou que a morte destruísse a sua cidade e, consequentemente, evitou que a morte chegasse até a sua família. Essa mulher tem muito a nos ensinar. E eu lembro exatamente a primeira vez que li esse texto, eu era jovem, né, há pouquíssimo tempo atrás. Quando eu li esse texto, eu pensei, nossa, por que não colocaram o nome dessa mulher? Essa mulher é fantástica, uma mulher incrível, que se posicionou, né? E aí, o que é que estava acontecendo aqui, nesse capítulo 20 de 2 Samuel? Davi está de volta ao trono, após a rebelião de Absalão, né? Estava acontecendo aqui um conflito familiar, um conflito político também, e o seu filho mais velho tentou tomar o trono, e nesse contexto, né, Davi de volta, né, como rei, né, ao reinado, ele encontra surge uma nova ameaça. Um homem chamado Seba, se você ler direitinho o capítulo, convido você a ler posteriormente, a gente não vai ler o capítulo inteiro. Um homem chamado Seba, ele estava novamente ali tentando se rebelar contra Davi, provocar uma nova rebelião. Vocês sabem que, em termos de geopolítica, toda vez que surge uma situação, um conflito, abre um precedente e outras pessoas em outros lugares tentam fazer a mesma coisa. E aqui há uma nova ameaça. Seba, filho de Bicri, eu acho que é assim que se fala, ele se rebela contra Davi mais uma vez. Joabe, o comandante do exército, né, de Davi, de Israel, ele era conhecido por suas vitórias. Ele não ia para uma situação de guerra e voltava de mãos vazias. E aí é um termo da época, né, historicamente falando, não é tão distante assim. Ele voltava com as cabeças mesmo para dizer assim, olha, venci a guerra e trouxe aqui o inimigo. E aqui Joabe, ele persegue, né, Seba até Abel-Bet-Maaca, uma cidade conhecida por ser pacificadora, uma cidade conhecida por ser mãe em Israel, e uma cidade que, historicamente falando, as pessoas, né, possivelmente até mesmo reis, corriam até lá, né, pessoas importantes corriam até lá para buscar conselho para a sua vida e para, né, possíveis conflitos. E aqui, Joabe está de frente a essa cidade. E possivelmente esse homem que estava tentando, né, derrubar o reinado de Davi, ele correu para essa cidade por saber que era uma cidade pacífica. Poderia se esconder ali. E aqui Joabe, ele ameaça cercar e destruir a cidade inteira, porque este homem se escondeu lá. Não existe nada de errado aqui, observando a partir da ótica de Joabe, um comandante do exército. Não existe nada de errado aqui, observando a partir de Davi, um rei que queria aquele inimigo que estava tentando uma insurreição, que estava tentando destruir o seu reinado. A ideia de Joabe era aniquilar e destruir o mal pela raiz, e precisava, assim, achar Seba. E aí, olha agora para o versículo 16, por gentileza. No versículo 16, diz assim: então a mulher sábia gritou da cidade. Havia uma mulher sábia nessa cidade. Essa mulher estava do lado de dentro. E ela ficou sabendo que havia um comandante e um exército sitiando a sua cidade. Consequentemente, sitiando a sua casa. E iria destruir tudo com a finalidade de voltar vitorioso e colecionar mais uma vitória, né, como comandante do exército. Mas tinha uma mulher sábia nessa cidade, a cidade de Abel, conhecida por pacificadora. E aí essa mulher, ela cria coragem, e aí ela se aproxima. Há quem fale que ela se aproxima do lado de dentro do muro, né? Ou então em algum lugar posicionado no muro, e essa mulher gritou da cidade. Ouvi, em algumas traduções, ouçam, né? Dizei a Joabe, aproxima-te, traz aqui Joabe.
Está todo mundo com medo de Joabe, porque estão dizendo que ele vai destruir a cidade. Traz aqui Joabe, porque eu quero conversar com ele. Isso ela fez de forma pacífica, isso ela fez de forma com sabedoria, e ela pediu que Joabe se aproximasse para ouvir o que ela tinha para falar. E aí uma mulher sem nome se apresenta como porta-voz de uma cidade que está em guerra, que está em conflito. Aparentemente ela não tem nenhum cargo, ela não era de família importante, porque não aparece aqui, né, no relato bíblico. Ela também não tinha lá, né, nada assim tão importante para ela usar como brasão aqui, mas ela tinha sabedoria para entrar com a intervenção na hora certa. Ela tinha coragem para chamar um homem que todos temiam, não apenas em Israel, mas fora de Israel, porque ele era muito conhecido. Ela tinha coragem para chamar e usar uma arma, e eu já quero que você leia o versículo 17 e 18, uma arma chamada diálogo. Vem aqui, nós vamos conversar. Vem aqui, nós vamos resolver essa situação de forma sábia, posturada espiritualmente, uma mulher de Deus. E aí, aqui no versículo 17 e 18, eu vou só parafrasear, diz assim: costumava-se dizer, né, historicamente, essa cidade, costumava-se dizer sobre a cidade de Abel, certamente pedirão conselho em Abel, e assim dava-se fim às questões, e tu vem até nós para destruir-nos? Vem aqui, vamos fazer como os nossos pais nos ensinaram, vamos fazer como historicamente somos conhecidos, aqui nessa cidade, a paz, aqui nessa cidade a sabedoria, aqui nessa cidade nós resolvemos as questões, nós não resolvemos as situações com guerra. E aí ela lembra para aquele comandante a história da cidade. Tu vai destruir uma cidade que é mãe em Israel, tu vai entrar com todo esse furor, né? Entenda, ela se posiciona como uma herdeira de uma tradição, mostrando que mulheres são chamadas, preste atenção, mulheres são chamadas, principalmente nós mães, como guardiãs da moral, dos bons costumes, da bondade. Alguém disse, eu não vou tentar lembrar aqui, que quando até as mulheres em uma sociedade não guardam mais os bons costumes, não são portadoras da bondade, não guardam mais a moral, aquela cidade, ela já está, aquele lugar, aquele país já está corrompido por inteiro. E aí ela lembra que aquela cidade é um lugar de sabedoria, de mediação e de resolução de conflitos. E ela se posiciona. Sabe o que eu acho mais interessante aqui? Ela chama um homem de guerra para conversar. Um homem que estava nervoso, que queria ganhar uma guerra. E aí, assim, observando a partir daqui, né, eu fico imaginando todas as terminações nervosas desse homem que estava pedindo uma resolução. Onde havia uma célula, tinha uma informação: eu vou sair daqui com a cabeça de seba. Eu vou destruir esse homem, essa cidade, seja o que for, mas vou dar a vitória ao rei Davi. E ele estava com raiva acumulada, porque ele já estava com raiva de Absalão, de todos aqueles que estavam tentando destruir Davi, e ele era fiel a Davi. Então, ela não estava chamando um homem para conversar, um comandante do exército para conversar, que estava naquela ambivalência: estou com raiva, mas eu posso me acalmar para conversar com você. Não, não existia ambivalência aqui nas emoções dele. Ele estava com raiva, ele estava, como diz o cearense, com sangue, né? Ele estava mesmo com muita, muita raiva. E aí, ela faz um apelo de paz. Versículo 19. Eu sou uma das que são pacíficas e fiéis em Israel. Eu acho esse versículo fantástico. Tu procuras destruir uma cidade que é mãe em Israel? Ela chamou ele para o diálogo e ela faz um apelo de paz. Ela se identifica como fiel e como pacífica. Irmãs,
para ela fazer isso daqui, porque o que é mais normal? Qual é a reação normal? Qual é a reação saudável? Porque isso aqui nem saudável é, que ela se pôs de frente de uma guerra. Qual é a reação saudável aqui? A reação saudável ela é ir salvar a família dela e fugir. A reação mais esperada ou comum é ela estar nas portas. Vamos fugir, desesperando as outras pessoas. A reação mais comum, talvez minha e sua, seria falar desesperadamente umas com as outras e a gente traçar um plano de estratégia de fuga e nesse processo desesperar toda uma cidade. Mas ela se identifica como parte de algo, como parte de um povo, e ela se identifica como fiel e como pacífica. Ela não poderia salvar só a si mesma aqui. Ela não poderia salvar só a família dela, porque ela fazia parte de algo, ela fazia parte de uma cidade. Ela fazia parte de um povo que ela tinha orgulho de fazer parte. Assim como eu e você hoje fazemos parte de uma família. Assim como eu e você hoje fazemos parte de uma igreja. Eu sou parte dessa igreja. Onde eu vou, eu me apresento. Eu sou Nara, casada com Ali Rajai, mãe da Karen e da Lara, e sou da Igreja de Cristo, do Henrique Jorge. Nós fazemos parte de algo, e aqui ela fazia parte de uma cidade, de um povo, e ela não gastou o pouco tempo que tinha alarmando, mentindo, propagando fake news, não gastou o resto do tempo que tinha tentando salvar a si e a sua família, porque ela se posicionou por algo maior que ela fazia parte. E isso daqui me ensina bastante. Ela chama a cidade de mãe em Israel. Ela leva a sério fazer parte de algo. É muito sério ser mãe da Karen. Eu vou prestar contas disso. É muito sério ser mãe da Lara. Tá bom, Aloíris, eu vou falar. É muito sério ser esposa do Rajai. É muito sério, gente. É muito sério ser pastoreada pelo pastor Mano. Ixi, aí eu só vou dizer o nome de todos os pastores, eu não vou dizer não vou esquecer algum, tá bom? Mas é muito sério congregar com você, eu sou parte de algo. Eu faço parte de algo aqui. E aí aqui, ela faz um apelo de paz. E se ela conseguiu a atenção dele, não seria razoável dizer, ei, preserva a minha família, porque outras pessoas fizeram isso em tempos de guerra. Se eu te entregar a ele, tu deixará a cidade, mas preserva a minha família. Pode ser? Vamos negociar assim, mas não. Ela era posturada, uma mulher de autoridade espiritual. E aqui, ela chama a cidade de mãe em Israel e se destaca como uma mãe entre as mães na cidade, que é mãe em Israel. Então, salvar o seu filho e salvar os filhos, de outras famílias, para ela era importante. E isso me ensina muito aqui. Isso me ensina bastante. Porém, ela não foi só falar. Ela chegou lá e ela apresentou um plano sábio, porque ela era uma mulher sábia. E em tempos de desespero, de conflitos, sai aquilo que nós somos, involuntariamente, espontaneamente. Sai aquilo que nós somos. O que saiu aqui, um plano sábio. Ela conversou e ele disse, está certo, me dê a cabeça de Seba e então eu me retiro da cidade. Ele vai sair da cidade, eu me retiro da cidade e vocês ficam em paz. Aqui eu já vejo uma questão muito importante, versículo 21, certo? Ela identifica o problema, ela apresenta a solução e ela participa da resolução do problema. Ela não gastou saliva nem tempo desesperando, gritando, porque ela poderia aqui estar dizendo, a culpa sabe de quem é? A culpa foi de quem abriu a porta da cidade para Seba entrar. A culpa foram de vocês que deixaram ele fugir. A culpa é sua, Joabe. Não, ela não pôs fogo em um lugar que já estava em chamas, ela não aumentou. Não, aqui essa mulher, ela traz um plano sábio, ela identifica o problema, ela apresenta a solução e ela participa, ela é coparticipante da resolução. Gente, ela entra na história do relato bíblico como uma mulher que evitou uma guerra.
como uma mulher que resolveu um conflito. E o que eu acho mais interessante é que ela não mirou na situação à frente dela. Sabe por quê? Qual era a situação à frente dela? Joabe. Então ela poderia pensar, o meu problema é Joabe, que está aqui na minha frente, quer destruir a cidade. Não, ela ouviu, ela conversou, e com a sabedoria que Deus deu, ela simplesmente entendeu, opa, o problema que está dentro da minha casa, porque Seba, que está querendo destruir o rei, está aqui dentro de casa. Opa, o problema que está na minha cidade, pois eu vou conversar com quem preciso conversar e vou resolver a situação. Opa, eu vou acender as luzes, procurar a dracma, ver onde é que está o problema. Eu preciso encontrar a resolução, eu preciso resolver essa situação. Agora eu quero chamar a atenção, irmãs amadas, minhas queridas, eu quero chamar a atenção para algo muito importante. No versículo 22 diz assim, então a mulher na sua sabedoria foi ter com o povo. E ela saiu do planejamento para ir resolver. Porém, ela poderia ser só uma voz gritando na cidade. Mas não, essa mulher ela tem algum tipo de influência. E ela não usou manipulação, ela não usou falácia, mas ela conseguiu convencer os líderes da cidade, os chefes de família, todos que estavam ouvindo para executar um plano que ela trouxe lá de fora, que ela conversou com o comandante. Tem noção, há 400 anos, se uma mulher fizesse isso, também já era extraordinário. Mas ela não estava fazendo isso por causa dela, era por causa do Senhor, da sabedoria que Deus a entregou. E aí ela convence por causa da influência, não por causa da manipulação. Não porque talvez ela tivesse um conhecimento aqui, outro acolá, ou recursos, mas ela convence, e o resultado disso é que Joabe se retira, a cidade e sua família é salva, e o rei permanece em paz. E o reino permanece em paz. Meus irmãos, eu amo essa passagem há pelo menos 20 anos. 10 anos, em um congresso de mulheres. Eu ouvi a primeira vez uma pessoa pregando. E todas as vezes que eu vejo um conflito que toma proporções muito grandes, eu não sei se eu citar esse exemplo aqui vai ser muito, mas eu vou falar mesmo assim, como da Antonella, da Liz, né? Eu não sei quem é que aqui que sabe disso. Se tivesse uma sábia mulher, tinha parado isso no começo, no ambiente, se a mulher tivesse abraçado, não sei, mas se tivesse uma sábia, tinha paralisado essa situação. Mas a gente precisa entender, olhe para cá, eu estou falando para mulheres, para mães, mas é para os homens também, para a família. A gente precisa entender que o mundo jaz no maligno. E que existe sim uma guerra apontada para a nossa família, para a nossa cidade. E que por causa do pecado o homem está distante de Deus, por causa da queda, isso influencia a forma como o homem passou a se organizar coletivamente nas sociedades e principalmente na família. A corrupção, o pecado afetou a forma como o homem se enxerga, a mulher se enxerga, na sua funcionalidade familiar, afetou de forma muito forte. E a queda trouxe muitas confusões nos papéis. E aí, muitas vezes, eu e você não estamos, entendendo que, às vezes, nós estamos perto ou dentro de um conflito para ser uma mulher sábia em Israel. Uma mulher pacífica dentro de casa. Uma mulher que promove a sabedoria, que promove a paz. Mas apesar de todo esse caos que se instalou na sociedade, apesar de toda essa frente que se formou com a família, com as doutrinas humanistas, com as filosofias, com as contendas, com o esfriamento espiritual que tem acontecido nos últimos tempos, todavia Cristo veio para restaurar as famílias. Independente do contexto em que a nossa família está inserida, Cristo veio para restaurar as famílias. E é em Cristo que eu e você podemos já chegar a Ele e dizer: Senhor, dá-me sabedoria para ser uma mãe pacífica em Israel.
Senhor, dá-me sabedoria para ser uma irmã sábia e pacífica na igreja de Cristo do Henrique Jorge. Senhor, dá-me sabedoria para ser uma mulher que exemplifica, uma mulher que ensina, uma mulher que pode, através da sabedoria da palavra de Deus, falar a outras mulheres. Somente em Jesus, preste atenção, olhe para cá, somente em Jesus, eu e você podemos viver iluminados através das Sagradas Escrituras. Deixa eu te falar, em muitas situações, eu e você vamos ter pensamentos negativos. Quase sempre nós vamos ter pensamentos ruins acerca das situações que estão se formando à nossa frente. Acerca de uma situação com o nosso marido, acerca das situações com os nossos filhos. Os primeiros pensamentos que vão surgir, eu e você somos pecadores. Os primeiros pensamentos que vão surgir são ruins, são destrutivos, são pensamentos ruins. E aí a ideia do comportamento é pensamento mais emoção é igual a comportamento. Nessa hora, quando as situações surgirem na nossa casa, eu e você precisamos correr para Jesus, correr para a palavra de Deus, para a oração e dizer: Senhor, guia os meus pensamentos, porque eu estou pensando dessa forma negativamente, e certamente as minhas emoções vão saltar agora, e eu vou ter um comportamento que não glorifica o teu santo nome. Essa mulher tinha todos os motivos para reagir e agir de forma completamente contrária e errada e diferente do que ela fez aqui. Mas ela foi sábia, ela foi pacífica, ela foi fiel. Eu queria que a Karen colocasse Tito, capítulo 2, versículo do 3 ao 5. Eu amo esses versículos demais. Diz assim a palavra do Senhor: as mulheres mais velhas sejam sérias no seu proceder, mestras do bem, para que ensinem as mulheres mais novas a amarem seus maridos e filhos. Deixa eu falar uma coisa que não estava aqui no script, mas eu vou falar. Quando eu aceitei Jesus, foi uma prima que me levou para a igreja. Ela já era casada, eu tinha 10 anos. E ela me pegou e me levava para a igreja, né? Me pegava, me levava para a igreja. Me levava, me ensinava a palavra de Deus em casa. Eu cuidava ali meio que da filha dela, que era prima também, segundo grau, e ela ficava me ensinando a palavra de Deus. 3 anos depois, ali meus 13, 14 anos, chegou uma irmã na igreja, o nome dela é Lilian. Eu nunca esqueci a Lilian, porque a Lilian entrou em uma época de vulnerabilidade, os testemunhos que eu falei, né, lá no AJC, em uma época de vulnerabilidade. E a Lilian, ela era coordenadora de uma casa, não era uma casa de recuperação, ela pegava crianças do centro da cidade, e lá era como se fosse um abrigo, né, e ensinava, tinha jejum todo dia, tinha oração, tinha estudo, e eu passava dias e dias lá como uma fuga, uma rota de fuga mesmo, da situação da minha casa. A Lília, ela foi essa mulher de Tito 2 para mim, acho que por uns 5 anos. Depois, Deus foi muito gracioso comigo, só colocou mulheres de Deus. Depois, eu estou esquecendo alguém, a Lília. Depois da Lília, assim, a tia Lisier. A tia Lisier, ela foi essa mestra do bem durante uns 10 anos. Ela ensinou a palavra a Karen. Ela era a tia da salinha, ela ia lá para casa, nós passávamos a tarde ali, ela me ensinava a palavra de Deus, ela me orientava enquanto família. Era a fase crítica de muitas coisas na minha vida, e a tia Lisier era a pessoa que eu podia rasgar o meu coração, e a mulher mais velha que iria me ensinar a ser reverente em toda a minha maneira de viver. Tia Lisier, se você ver essa mensagem, eu amo muito você. Depois da tia Lisier, outras mulheres, né? Recentemente foi a pastora Josimeire, na igreja dela ela é pastora, né? A pastora Josimeire foi outra pessoa que me orientou. Eu precisei de mulheres mais velhas na minha vida, para dizer: Nara, você está errada. Nara, esse teu comportamento está errado.
Nara, deixa eu te orientar em relação a isso daqui. Você sabe sobre a submissão da palavra de Deus? É isso daqui. Nara, deixa eu te ensinar sobre isso daqui. Essas mulheres, elas me ensinaram, elas foram fiéis, elas foram sábias, elas foram pacíficas. Elas me ensinaram quando eu estava em guerra. Elas me orientaram. A palavra de Deus, elas estavam ali comigo. E nós precisamos urgentemente entender que nós somos mulheres sábias, precisamos ser mulheres sábias, mulheres pacíficas, mulheres de Deus, mulheres cheias de bondade para a nossa família, para os nossos filhos, nosso marido e também, irmãs, para as mulheres daqui da igreja, as mulheres mais novas que Deus nos deu para ensinar. Já pensou? Em algum momento, a Jamile vai estar conversando com a Karen ali vai abrir o coração para a Jamile. Eu não estarei com a Karen, mas a Jamile vai acessar o coração da Lara, perdão, e ela vai orientar a Lara. Em algum momento, a Carolzinha aqui vai estar com a Karen, e eu não estarei com a Karen. E a Carol vai cuidar da Karen, talvez no futuro muito próximo. Vai cuidar da Karen e vai orientar. Karen, não faça isso. Em algum momento, eu irei orientar. Em algum momento, Ledinha, tu não vai estar em um ambiente, eu vou orientar a Karine. Eu vou acessar o coração da Karine e vou poder orientar a Karine. Vocês estão entendendo a dinâmica? Nós precisamos nos levantar. O chamado nessa noite, irmãs, não é sermos perfeitas, nós não somos. Nós somos cheias de falhas, nós temos falhas, mas o chamado nessa noite é que eu e você não sejamos como as mulheres do mundo que agem segundo as emoções, que agem segundo as obras da carne, mas que eu e você venhamos nos levantar cheias do Espírito Santo de Deus e possamos colaborar com a nossa família, com aquilo que Deus nos deu e colaborar umas com as outras, amém? E aí, Tito 2, versículo 3 ao 5, diz assim: as mulheres mais velhas sejam sérias no seu proceder, mestras do bem, tenham mestrado no bem, para que ensinem, sejam professoras da bondade, para que ensinem as mulheres novas a amarem os seus maridos. E a primeira coisa que eu gostaria de falar aqui, nós precisamos pedir a Deus sabedoria que ensina. Essa mulher sábia da cidade de Abel, ela ensinou com a vida, ela ensinou com o exemplo e ela ensinou com as palavras. E eu acredito que necessariamente deve ser nesta ordem. E hoje nós precisamos fechar os nossos olhos e pedir: Senhor, me ajuda. Me ajuda a ser uma mãe sábia que possa ensinar o meu filho. Me ajuda, Senhor, porque o traficante está ensinando. Me ajuda, Senhor, porque, por favor, não estou generalizando, mas alguns professores estão ensinando assim errado, segundo algumas filosofias. Me ajuda, Senhor, porque os coleguinhas da escola estão ensinando, estão mostrando, e esse mal pode estar entrando na minha casa, e eu não estou percebendo. Senhor, me ajuda. Eu preciso da sabedoria do alto dos céus que ensina, para ensinar com a vida primeiro, ensinar com a vida. Porque eu e você podemos ensinar. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo muito simples. Eu posso ensinar a Karen e a Lara: vocês não devem fofocar. Mas se elas me verem o tempo inteiro fofocando e falando com maldade das pessoas, elas vão dizer que é hipocrisia. E elas possivelmente podem até reproduzir o comportamento por causa da influência que tenho sobre elas. Coitada da Karen e da Lara, toda vez eu uso elas como exemplo direto, né, tadinhas? Hoje nós precisamos de mulheres como a mulher da cidade de Abel, que sabem se portar diante do caos. E a segunda coisa que eu gostaria de pedir aqui, né, para que a gente venha aplicar na nossa vida, nós precisamos pedir a Deus sabedoria que guarda o lar. E aí, irmã, eu posso estar falando para mulheres cansadas também.
para mulheres que muitas vezes trabalham fora, que fazem muita coisa, que têm tentado dar o seu melhor. Esse chamado aqui não é um chamado de apontamento, mas é um chamado de eu estou com você, tomando um café, olhando nos seus olhos e dizendo assim: irmã, vamos nos levantar com sabedoria para salvar a nossa casa, para guardar a nossa casa. Irmãs, vamos nos levantar com sabedoria para guardar a nossa comunidade de fé. Então, nós precisamos pedir. E o que é que diz em Tito 2, versículo 4 e 5? Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem os seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas aos seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Amém. Eu vou pedir para o Ministério de Louvor já vir para cá, vou finalizando enquanto você se levanta. Você pode se levantar, por favor? Consagração. Olhe para cá. Essa mulher, ela não tinha um nome conhecido e não precisava disso. Ela não tinha um cargo e não precisava disso. Ela não tinha, talvez, armas aqui para lutar, grandes armas, mas ela deixou um legado para mim e para você. Um chamado à sabedoria. Um chamado. E tem uma coisa que ela usou aqui, que foi a voz, ela gritou. E se você der uma olhadinha na sociedade, as mulheres estão gritando. Gritando com seus cartazes, como nécias, como loucas. Muitas vezes, levantando bandeiras que nem mesmo elas entendem. Nós temos essa facilidade de gritar, de falar, de bradejar. Mas esse grito aqui era diferente. Esse grito aqui era de uma mulher, mãe em Israel, da cidade mãe em Israel, que queria ser uma mulher, se posicionar como uma mulher sábia e pacífica, uma mulher que evitou uma guerra. E eu sei que muitas de nós temos guerras. Nós temos guerras, nós estamos passando por conflitos. Nós temos dificuldades, nós temos situações em nós difíceis. Mas eu quero dizer que para você que em Jesus nos habilita. Jesus nos dá condições. Jesus nos ajuda em nosso casamento, que talvez esteja perto ali, quase acabando. Jesus restaura amor. Jesus nos ajuda, nos dá autoridade espiritual com os nossos filhos. O chamado nessa noite, minha amada, é que eu e você sejamos uma mãe em Israel, a nossa casa, sábia e pacífica. Uma mãe, uma mulher sábia que edifica a casa e não uma tola. Pesado, né? Eu acho pesado dizer isso. E pensar em como eu estou nessa dualidade aqui. E nessa noite eu quero orar por você. Amém? Eu quero orar pelas mães que estão cansadas. Eu quero orar pelas mães que desejam assumir o compromisso de se posicionar. De vez em quando, na minha correria com o trabalho, fazendo isso, aquilo outro, atendendo em casa, trabalhando no CAPS, fazendo tantas coisas, eu percebo, eu digo, meu Deus, eu estou que nem uma louca. Peraí, eu preciso parar. Eu preciso orar, eu preciso entender aqui como é que eu estou conduzindo as coisas. Porque eu não entendo esse poder que Deus deu à mulher, de que quando ela está calma, tudo está calmo. Mas quando ela está desesperada, não fica um calmo. Todo mundo se desespera assim junto com ela, sabe? E eu quero orar pelas mulheres que desejam assumir o compromisso de se posicionar. E quero orar pelas mães que foram mães recentemente, para que o Senhor ajude, para que o Senhor nos ajude. Nós vamos louvar esse hino. E enquanto você estiver louvando, eu quero pedir que você fale com o Senhor. Que você possa pedir, Senhor, acesse o meu coração agora e me mostra em que eu preciso mudar.
Me ajuda a descansar mais em Ti. Senhor, me ajuda a ser uma mãe que glorifica o Teu santo nome. Me ajuda, Senhor, a pacificar as situações. Me ajuda, Senhor, a trazer paz para minha família. Me ajuda, Senhor, a orientar os meus filhos. Talvez você esteja vivendo em um momento conflituoso, mas nessa noite nós vamos falar com o Senhor para que o Senhor nos ajude a levantar nossa voz e a dizer: não é assim que se faz, que se conduz nesta casa. Essa casa tem um Deus. Essa casa tem um Senhor. Feche os teus olhos. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados céu e mar e todo o céu, e neles há toda dança celebra a ti, com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda dança celebra a ti, com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Eu gostaria de pedir que todas as mães viessem aqui. A gente vai orar umas pelas outras. Eu sei que a gente não tem esse costume, eu sei disso, mas eu queria chamar todas as mãezinhas aqui. Nós vamos abraçar umas às outras e a igreja vai interceder. Nós vamos orar umas pelas outras, porque só nós sabemos as muitas lutas que têm se posicionado na nossa frente. Mas eu quero dizer para todas as mães dessa igreja: você não está sozinha. Você não está sozinha. Nós temos umas às outras e nós vamos nos levantar com sabedoria para esta casa. Vem mais para cá. Você pode dar a mão para uma mãezinha aí? Pode dizer para ela: você não está sozinha. A nossa casa é do Senhor Jesus. A nossa casa é consagrada ao Senhor. E seja qual for a luta que você está passando, você vai se levantar
como uma mulher cheia de Deus, com autoridade espiritual. Vai identificar o problema, vai olhar para o problema e resolver, vai participar da resolução do problema e vai abrir a boca com sabedoria. Nós seremos conhecidas como mulheres pacíficas, mulheres cheias do Espírito Santo, mulheres que conduzem para Cristo todas as situações. Amém? Nós entregamos todas as coisas a Ti. Nós entregamos, Senhor, o nosso medo. Nós entregamos, Senhor, nossas preocupações. Nós entregamos, Senhor, a nossa ansiedade. Nós entregamos, Senhor, a nossa vida nas Tuas mãos. Tu és o Deus soberano e o Senhor está cuidando de tudo. Senhor, em nome de Jesus, cada mãezinha dessa igreja, eu te peço, meu Deus, nos ajuda, nos levanta, Senhor, com sabedoria, nos levanta, Senhor, como mulheres fiéis, mulheres pacíficas, mulheres que manejem bem a palavra de Deus, mulheres de oração, mulheres cheias do Espírito Santo, mulheres que agregam valores, mulheres que ensinam, que amam, que são ensinadas umas pelas outras. Senhor, levanta nessa igreja mulheres com testemunho vivo, de verdade, de valor, mulheres que conduzem, que se comportam, que amam através da palavra de Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Jesus. Nos ajuda, Senhor, a ajudar umas às outras. Me ajuda. Nos ajuda, Jesus. Nos ajuda, Jesus. Nós precisamos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
bem forte nela. Diz para ela assim: irmã, se precisar de mim, eu estou aqui. Dê um abraço assim bem forte. Diz assim: irmã, se precisar de mim, eu estou aqui.